Para quem não me conhece, meu nome é Cibele. A maioria de vocês, a gente já andou por aí. O Israel já apareceu. Oi, Israel, tudo bom? Então, como eu dizia, a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito de obesidade, da minha experiência que eu tive com a minha nana, uma arara canindé. Eu tenho o hábito de fazer periodicamente check-up com as minhas araras. Então eu coloco elas numa filinha. Exame de fezes eu faço todo começo de ano em todas. Mas os exames de bioquímico, exame de hemograma e raio-x eu faço anual. Oi, Lima, tudo bom? E chegou esse meio de ano, a vez da Nana. A Nana sempre foi um problema para mim e principalmente depois da perda do Neco, que era o parceiro dela. Ela começou a apresentar problema de obesidade e ganhou maior intensidade depois da perda do Neco. Esse meio de ano, ela atingiu o peso mais alto da vida dela. 1,537 kg para uma arara canindé. Que desespero. Tá certo que a gente está em época de reprodução, aumenta o peso mesmo, mas para uma arara canindé isso é um absurdo. Vamos lá, vamos fazer os exames. Alguns exames não rodaram, como era previsível, por excesso de gordura no sangue, em função do período reprodutivo. A gente aguardou 15 dias, refez os exames saíram todos os resultados. Excelente, gorda por fora, magra por dentro. Mas o raio-x revelou coração com uma artéria dilatada por sobrecarga de peso, o coração tem que dar conta. As articulações das patas com sinal de inflamação. Bom, o que fazer? Em primeiro lugar, a gente começou a mexer na dieta, que não tinha muito a mexer, porque eu sempre fui orientada a não dar semente. Então essa parte já não tinha que mexer. Ela sempre foi alimentada por ração premium. A quantidade eu fui orientada a partir de uma ocasião que eu fiz um curso de manejo com o Luiz Roberto Francisco, que me alertou nesse curso, que foi muito interessante. Aliás, eu indico quem não teve oportunidade de fazer, fica aqui o merchan, a respeito de quantidade. Você nunca vê em nenhum pacote a respeito de quantidade para se colocar para as aves, mas eu vou falar isso na sequência. Quantidade também adequada. E aonde estava morando o perigo? Frutas, verduras e legumes. A Nana chama Nana por gostar de banana. E eu já tinha reduzido a banana dela. Mas ela comia fruta absurdamente. E aí que estava morando o perigo. Fruta, sacarose é açúcar das frutas. E o fígado metaboliza esse açúcar em gordura. Pois é. Uma alimentação saudável, que é fruta, se transformando em obesidade. Então começou todo um processo. Vamos dosar essa fruta, de que forma essa fruta vai ser dada e ao mesmo tempo intensificar exercício que ela nunca gostou de fazer. Se eu impulsiono ela para voo, ela se gruda no meu relógio, o bumbum dela vai e o bico fica pendurado. E a gente entrou com um aminoácido que, uma vez dado, com exercício, sozinho ele não faz milagre, ajuda a queima de gordura. Conjuntamente, o que fazer com as patinhas? Ela começou a fazer laser para melhorar a questão desse aspecto inflamatório. É nana banana, Israel. Esse aspecto inflamatório que demonstrava no raio-x das patas. Resolvido a questão das patas com laser, foi uma maravilha. O peso, ela baixou de 1,537, ela tá com 1,370. Deve ainda a gente conseguir baixar um pouquinho mais. Mas aí qual foi a recomendação? A gente alinhar mais para legumes e verduras e as frutas que forem dadas não serem dadas tão maduras, porque quanto mais madura, mais sacarose. E quanto menos maduras, além de menos sacarose, ela vai ter mais tanino. E o tanino também ajuda no viço das penas. Agora, você chamou todo mundo aqui só para isso, Cibele? Não, não é só para isso não.
Cadê as minhas anotações? Estão aqui. A gente, sem querer, trouxe as nossas aves para um estilo de vida muito semelhante ao nosso. Elas em vida livre, o que acontece? Elas têm um gasto de energia para procurar alimento. Elas se deslocam, elas têm que tomar conta delas contra predador, elas têm que dividir alimento delas, elas têm que batalhar pelo alimento delas com os próprios pares, elas têm que preparar esse alimento para comer. Então abre coquinho, descasca fruto, enfim, elas têm um gasto de energia para isso. Elas conosco, elas não precisam procurar esse alimento, elas não precisam disputar esse alimento com os pares, elas não precisam se proteger de predadores e elas não precisam preparar, porque muitas vezes alguns de nós ainda dá cortadinho para elas e se perigar descascado. Então, veja bem, a gente pode melhorar algumas coisas na forma de alimentar as nossas aves. De que forma? O próprio ato de alimentar, a gente pode transformar em enriquecimento ambiental. A gente não precisa e não deve alimentar todos os dias da mesma forma. O pote no mesmo lugar todos os dias, porque isso a gente está promovendo tédio na vida deles. O que a gente faz quando a gente está entediado? Quando a gente não tem o que fazer, a gente come. Sem querer, a gente estimula o apetite deles por tédio. E você, quando come sem fazer nada, você engorda. Então, nós tiramos eles da academia deles, que era a natureza, e trouxemos eles para o nosso estilo de vida, que é o estilo do controle remoto e do drive-thru, de não fazer nada. Se a gente conversar e descobrir que uma arara come 120 gramas de ração por dia, você vai falar, você tá louca, Cibele? Se você medir uma porção de 120 gramas, você vai falar, não, você vai matar teu bicho de fome. Não, você não vai matar teu bicho de fome. Porque 120 gramas é o suficiente para ela se nutrir. Fora isso, é desperdício e brincadeira. Então, o que acontece? Se você dá 60 gramas de manhã, 60 gramas de noite, é o suficiente. Aí você vai dizer, não, mas a minha come mais. Não, ela não come mais, ela joga fora e brinca o resto. Isso dói no seu bolso, isso não é saudável para ela porque tem brinquedo mais barato e isso ela está fazendo em prejuízo dela própria do que ela come a mais. Porque ela vai começar a ficar com aquele peito que não é peito marombado, é gordura, que vai judiar em artrose nas patas, vai judiar em sobrecarga cardíaca. E você vai dizer, mas a minha arara tem 20, tem 25, tem 30 anos, tá jovem. É que a gente está acostumado com cães que há 15, 20 anos, imagina um cão com 20 anos, nem pensar, mas com 15 anos. Então, o nosso parâmetro que está desajustado. Então, gente, a gente tem que repensar na forma de alimentar, não só na questão da qualidade, mas na questão da forma de apresentar esse alimento. A gente tem formas criativas de trazer esse alimento de uma forma não tediosa. Colocar dentro de cones de papel, em locais diferentes, dentro de saco de papel, junto com feno. Para quê? Eles procurando esse alimento, eles vão estar mais próximos do que é a necessidade deles, de desafio cognitivo. Isso vai tirá-los do tédio, eles vão se alimentar do que é necessário e não do que é desesperador comer por não ter o que fazer. E não vai haver desperdício. Cibele, você está sendo mão de vaca com os teus bichos. Não, não é ser mão de vaca. Porque você fazendo um plano de enriquecimento ambiental na questão da alimentação, eles vão se alimentar do necessário, vão ter uma questão cognitiva saudável, vão ter queima de energia, não vai ser tanta queima de energia, porque desembalar pacotinho, tudo mais,
não vai ser assim tão expressivo, mas pelo menos é menos do que ele tá de um lado do puleiro com a água, do outro lado do puleiro com a comida, simplesmente estica o bico para cá, estica o bico para lá, tem água e comida. E isso vai interferir na questão comportamental. Aí você vai dizer, mas 120, Cibele, você tem certeza que não é pouco? Faz o teste. Você colocando 120 gramas, primeiro, segundo, terceiro dia, você vai ver que o pote vai estar vazio. E não é 120 gramas de uma vez só. 60 de manhã, 60 de tarde. Terceiro dia, você vai ver que está sobrando bolinha de ração dentro do pote. Porque as aves, cientificamente, é comprovado sim que elas têm memória de armazenamento. Elas têm projeção de futuro. Ou seja, vou dar um exemplo que foi filmado esse exemplo no NetGeo. Existia um viveiro com um compartimento. De um lado, as aves eram alimentadas bem cedo. No meio, era o convívio durante o dia das aves. E do outro lado, as aves só recebiam alimentação às 10 horas da manhã. E o que acontecia? As aves que só recebiam às 10 horas da manhã, obviamente percebiam que essas daqui só recebiam alimento cedo. Depois tiravam as telas de separação e todas conviviam ao longo do dia juntas. Isso depois de 15 dias, houve a constatação que do lado esquerdo, aonde recebiam alimento logo que amanhecia, nunca houve armazenamento de alimentação. Do lado direito, aonde a alimentação só vinha às 10 horas da manhã, as aves armazenavam alimento aonde não tinha. Então, elas preveem a falta de alimento e elas preveem o armazenamento. Então, todo alimento que a gente, por comodidade nossa, a gente armazena no pote, a gente enche o mãozão e põe no pote e depois a gente reclama do desperdício deles, o que é? Vira brinquedo e vira desperdício. Ele não, como é que é? Ela não passará fome. Dieta na gordinha, no 120 de... Verdade. E não só com relação aos demais que eu já fazia isso. Nenhum perdeu 1 grama. Os 3 primeiros dias, eles podem ter passado um pouco de fome, porque vinham no oba-oba de jogar a ração fora, de fazer brincadeira, de enfiar o bico e fazer liquidificador com a ração, jogava tudo fora. Só que, rapidamente, a ração começou a fazer falta nos 3 primeiros dias. Ué, tinha tanta, eu brincava, jogava fora, sobrava para comer e ainda sobrava para farra, agora não tem mais? A hora que a ração que foi dada era suficiente para comer e que eles viram que não sobrava para brincadeira e que deve ter feito falta os primeiros dias para comer, não teve mais para brincadeira. Eles não brincaram mais. Vocês vão ver nitidamente que o que sobra no chão deles jogarem fora, o desperdício é mínimo. Então, vale a pena a experiência. Vocês pesam a ave, ela não perdeu 1 grama de peso. Então, ela não está passando fome. Então, tudo que foi colocado a mais ao longo desse tempo todo por nós foi lixo, não foi aproveitado pela ave. Foi dinheiro que nós jogamos fora. Foi dinheiro que jogamos fora. Algo no lixo, algo que elas ingeriram a mais por tédio, por não ter o que fazer, comeram, engordaram e fez mal para a saúde. Que depois a gente vai ter que investir tempo, dinheiro, sofrimento da ave nosso para regredir o peso, para ela ter saúde. Então, gente, fica aqui a minha dica com relação a esse aspecto de fornecer alimento de uma forma adequada, da forma mais próxima a que eles tinham na natureza. Não vamos trazer ele para o nosso estilo de vida louco, do nosso estilo drive-thru. Quanto menos esforço, melhor, e quanto mais comida, melhor. Isso não é legal. É a quantidade adequada, da forma adequada de se alimentar, para estar ganhando
desempenho cognitivo, porque eles são inteligentes para ficarem simplesmente como todo dia o meu pratinho de comida aqui no mesmo lugar. Eles não são aves para isso. Isso é extremamente tedioso para eles, isso é extremamente sofredor, um estilo de vida sofredor para eles. E a Nana teve que passar por esse período de tratamento, passou por uma cirurgia, por um lipoma que ela fez na perna, que ela desenvolveu na perna, que vocês viram foto que eu postei, e tudo se resolveu da forma mais simples. Mas se isso não é corrigido e a gente cai dentro de uma mesmice, sempre foi assim, vai continuar sendo assim, porque a gente faz assim com a gente mesmo, deixa a rotina nos vencer, vai chegar num momento que eu não acho justo a gente impor a nossa rotina para eles arcarem com uma consequência que a gente impôs para eles, tá? Então, a gente arcar com consequência que a gente escolheu pra gente é uma coisa, mas a gente impor uma rotina para eles e eles terem que se submeter à consequência disso, eu acho que é cruel. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar, porque eu acho que nenhum deles veio apertar campainha na nossa casa. A gente, em algum momento, se seduziu pelos encantos deles, por algum momento a gente desejou ter eles por perto da gente, então eu acho que é responsabilidade nossa fazer o que é de melhor por eles, para que eles tenham uma vida saudável, uma vida de qualidade do nosso lado. Não só saudável fisicamente, mas mentalmente também. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma coisa que eu possa estar ajudando vocês, vocês podem pôr aí embaixo nas informações que eu colaboro com vocês, tá bom? O que o Jorge está dizendo? O meu, como é solto, não tem esse problema. Com certeza não, porque ele está queimando. Tudo que ele come, ele está queimando na vida livre. Você não vai ter esse problema, Jorge. Como é que é, Lima? Ração tá cara para eles estarem brincando. Com certeza. E a questão é o seguinte, não é o preço da ração. Tudo é caro quando é jogado fora. Se você gasta em algo que é pro bem do bicho e é aproveitado, ok. Mas qualquer 10 reais é caro, você pega 10 reais da sua carteira e rasga, é caro. Agora, se você paga uma coisa 100 reais, poxa, mas é 100 reais eu tô aproveitando? O 10 reais que você jogou fora é mais caro do que os 100 reais que você gastou em efetivo efeito. Você gastou 100 reais em algo que você vai ver diferença, é caro ou é um investimento? Agora, 10 reais rasgar é caro. Eu costumo dizer que quando eu vou comprar brinquedo para os meus bichos, eu falo assim, dói no bolso porque eu estou pegando dinheiro da carteira e dando no bico para eles rasgarem. Mas o que eu prefiro? Dar o dinheiro para eles rasgarem ou depois eu ter que pegar o dinheiro e converter isso em sofrimento em veterinário, eles arrancando pena porque eles estão fora do ambiente deles e eu não dei nada para eles fazerem. A mesma coisa que eu me trancar num quarto e não vou ter uma TV, não vou ter um livro, não vou ter nada para estar fazendo. Tira o tablet, tira o computador, tira o livro, tira a TV. Pô, então deixa o bicho enlouquecer lá dentro. Frutas, Israel, com certeza, 120 gramas da ração, frutas, verduras e legumes. Agora, as frutas, de preferência mais verde, como eu falei, porque ela vai ter menos sacarose e mais tanino, tá? Fruta, o que eu digo? Fruta desidratada, eu coloco na conta dos snacks. Por quê? Quando você tira o líquido da fruta, obviamente, você tinha uma porção grande da fruta fresca. Você desidratou, você concentrou o açúcar numa porção menorzinha. É óbvio que você fala assim, mas o meu bicho eu dou fruta fresca, que isso aqui é a mesma coisa. Entre aspas. Você não colocou nenhum aditivo, é a fruta fresca desidratada. Só que uma porçãozinha pequena de fruta desidratada, o bicho come com muito mais facilidade porque é um volume pequeno. Mas a concentração do açúcar desse volume seria, vamos supor, a de um mamão inteiro que ele não come numa sentada só. Então a gente pode até fazer uma experiência aqui um dia, que eu tenho um desidratador aqui. Eu vou desidratar um volume de fruta X e mostrar quanto que ele fica depois do volume desidratado.
pra gente estar fazendo essa comparação. Porque a fruta hidratada, o líquido promove a saciedade mais rápido. Então não vai consumir aquela concentração de sacarose, aquela concentração de açúcar, tá? Que na fruta desidratada, o volume menorzinho, se você oferecer, ele vai comer uma quantidade maior, vai metabolizar em gordura no fígado, vai engordar comendo fruta. Fruta desidratada numa quantidade maior. Por isso que no pacote da ração com fruta não vem fruta da com pau. Aí eu coloco a relação do quê? Fruta desidratada eu coloco na conta do snack, que é 10% da dieta diária. Aquelas bolachinhas que algum de vocês já viram eu dar para os meus quando eu estou fazendo adestramento alguma coisa, eu dou, é bolachinha de ave e entra na conta de 10% da dieta diária, tá? Quem mais que tá aqui? Posso dar essa quantidade de ração, fruta, legume e verdura? Sim, a fruta, verdura e legume, sim. Se a gente não come arroz e feijão todo dia, né? A gente coloca as variações. Aqui o Israel falou uma verdade, o erro é nosso, de encher o pote de ração, o erro é nosso, dói no nosso bolso, e não é só no nosso bolso, depois dói na saúde deles também, e no nosso bolso pela segunda vez quando a gente vai gastar com o veterinário. A ração tá cara, é bom no bolso da Nutrópica, da Mega Azul, seja de quem for. E é interessante, nenhum pacote de ração eu vejo eles colocarem para espécie tal de tal quantidade, para espécie tal de tal quantidade. Por quê? Aí eu acho que é um jogo de marketing, né? A ave já tem a característica de desperdício. Quanto mais gastar, melhor. Mas aí entra a questão também do que a gente já comentou. O aspecto psíquico da ave, que é mesmo da gente, tudo que tem uma questão de inteligência, se você coloca numa questão de confinamento sem ter o que fazer, você enche de tédio, o tédio come. O que come a mais vira gordura. O que vira gordura vai ter problema cardíaco, vai ter problema falei agora há pouco, de articulação, de artrose. E acho que a gente não quer ter bicho para ter alguém sofrendo do lado da gente, tá bom? Então era isso que eu queria dizer. A gente está fazendo do momento da alimentação um momento de entretenimento para a ave, além da alimentação ser saudável, porque senão a alimentação saudável vai se tornar um problema de obesidade, tá bom, gente? Um beijo para todos e boa tarde. Até mais, tchau, tchau.